o homem para falar com o homem, da forma que venha a trazer uma edificação e um entendimento. Eu louvo a Deus porque nós somos escolhidos para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho, porque Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele não ia usar um hipopótamo, ou uma girafa, sei lá, um lagarto, um macaco, para pregar o Evangelho. Não, aí seria muito, né? Não ia. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas como que Deus está falando através de um homem? Eu não acredito que um comedor de feijão, Deus vai falar através dele. Então, preste atenção, para nós começarmos a edificar a nossa fé, entendeu? Presta bem atenção. Deus vai usar um homem para falar com um homem, para edificar um homem, certo? Então Deus usa o homem. Ou você queria que um papagaio falasse com você? Não, um homem. Eu queria um anjo. Você vê um anjo, muitos deles saem correndo, fica com medo, fala fantasma, extraterrestre, é o ET. Mas aqueles que são espirituais, eles creem que Deus fala através do homem, fala através da criança, do adolescente, dos jovens, fala através de todos aqueles que têm fôlego de vida, que é vivo, criado para ser glorificado ao Senhor, para glorificar a Deus. Então, vamos ficar atentos à palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus vai falar com você agora, é a palavra de Deus, vai falar com você, vai falar comigo nesta noite, e eu quero trazer para você hoje Romanos capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, e onde há lei não há transgressão, e onde não há lei não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim
de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, e ele entregou por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justiça. Amém? Graças a Deus. Coloca na telinha aí, Fernando, capítulo 4 de Romanos. Abraão foi justificado na fé, capítulo 4. Que pregação, que palavra, que palavra, que palavra maravilhosa. Que eu quero dizer para você que este homem, inspirado pelo Espírito Santo, que foi o apóstolo Paulo, deixou esta carta aos Romanos, e hoje essa carta é para São José do Rio Preto, é para o teu endereço, é para o meu endereço. Se você está em outra cidade, é para você também. Eu quero saber se você compreendeu o que foi lido, ou se você está como aquele cidadão na carruagem sobre circuncisão e incircuncisão. Procura aí na internet, hoje está fácil, viu, Uber? Dá no Google lá, coloca incircuncisão, circuncisão, e vai ter muitas, aí você confere com a Bíblia. Mas nós vamos falar sobre isso qualquer dia aqui. Maravilha? Que eu quero que vocês atentam a um homem, olhem para um homem. Quem é esse homem? Abraão. Um homem como você, diga Abraão, um homem como eu. Mas só que é um homem escolhido, mas você também é escolhido. É um homem que tinha promessa, mas você também tem promessa. Nós não podemos deixar de entender que Abraão era um homem escolhido, mas um homem perfeito? Não, um homem que tinha falha, tinha dúvida, tinha incredulidade muitas vezes, né? E tinha tantas coisas de um homem. Só que Abraão se arrependia dos seus pecados, tinha um coração que amava a Deus, estava pronto a se arrepender e mudar de vida. Abraão era um homem, só que um homem escolhido, um homem que amava a Deus, como você ama a Deus. Eu quero dizer para você que quando nós falamos de Abraão, ou falamos do apóstolo Paulo, criou-se um mega homem, um homem superdotado, diferenciado dos homens. E a maior engano, a maior mentira. Abraão e Paulo, o apóstolo, se você queira chamar de São Paulo, o Santo Paulo, ele realmente se separou para ser santo. Nós cremos que os apóstolos foram santos. Não sei por que eu estou entrando nesse assunto, Fernando, não está dentro aqui, mas vamos seguindo, né? Sabe por quê? A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação não recebemos o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, só habita no santo. Diga, eu sou santo.
Eu sou santo. Santo é a palavra separado, santificado, purificado. Nós somos santificados no sangue do Cordeiro. Eu me lembro daquela passagem que Jesus queria lavar o pé dos apóstolos, e o apóstolo Pedro não quis deixar Jesus lavar os pés dele. Não, Jesus, eu vou lavar os seus pés. Jesus, não, eu quero lavar os seus pés. Aí Pedro, não, meus pés o senhor não lava. Uma humildade falsa. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte no meu reino. Aí Pedro já ficou: não, Jesus, então para ter parte no teu reino, não pode lavar meus pés, minha cabeça, minha mão, não pode. Jesus falou: filho, você já foi lavado o corpo inteiro, agora precisa lavar os pés e as mãos. Então todos os dias o homem precisa lavar os pés e as mãos. São os seus pecados, suas falhas, né? Mas não que você vive na imundícia do pecado. Você é santo. Todo mundo que crê em Jesus Cristo nasce de novo para ser santo. Santo não é perfeito. Diga: santo não é perfeito. Quer dizer, você é separado para Deus, mas você não é perfeito. Deu para entender? Então quando fala de Abraão, quando fala de Paulo, cria-se um mega homem, superdotado de poderes, que nenhum homem teve. Engana-se. Paulo era um homem como você e eu. Abraão era um homem como você e eu. Só que ele amava Deus. E um homem escolhido. Está escrito em São João que você foi escolhido. Capítulo 15, verso 16. Vamos ver. Hoje nós estamos com tempo para meditarmos nas Escrituras, e eu vou passar para chegar no ponto que eu quero enfocar nesta noite, através do Espírito Santo, para que você compreenda, né? Você compreenda quem é você. É isso mesmo, capítulo 15 de São João, verso 16. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos. Então você foi escolhido para dar fruto. Abraão foi escolhido para dar fruto. Paulo foi escolhido para dar fruto. E aqui então mostra o amor de Deus e a fidelidade de um Deus soberano, de um Deus que falou com Abraão. E esse Deus que falou com Abraão é o mesmo Deus que fala comigo, que fala com você. Que eu quero que você compreenda que Paulo começou a falar de Abraão, de tudo o que aconteceu com Abraão, da bem-aventurança de Abraão, das maldades perdoadas, dos pecados cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então e começou a falar da bem-aventurança de um homem. Davi falou que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. No Salmo você vai encontrar as bem-aventuranças. Você vai encontrar: bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Então Paulo começou a falar das bem-aventuranças e vem falando, mas Paulo começou a conscientizar que o Pai Todo-Poderoso, que fez uma promessa para Abraão, é o mesmo Pai que fez uma promessa para mim e para você. Esse Pai que fez uma promessa de que do ventre de uma mulher nasceria que resgataria os homens dos seus pecados e aniquilaria o poder da serpente. Então ele começou a falar de um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. No verso 17 ele diz, de Romanos, que nós estamos lendo: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele o qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos. Então Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de muitas nações, porque Deus constituiu ele para ser pai de muitas nações. Mas a sua mulher era estéril,
Deus chega no homem em que a sua mulher é estéril e diz para ele: você terá filhos, e os seus filhos serão como a areia do mar. Como pode um homem que tem uma mulher estéril ser um homem pai de muitas nações, por pai de muitas nações? E Paulo começou a trazer à memória a promessa do Deus de Abraão, o Deus que fala e cumpre, um Deus invisível, mas real. Então ele começa a falar, como está escrito. Paulo estava dizendo, como está escrito: o pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Diga comigo: Deus chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Que eu quero que você compreenda hoje. Hoje vamos edificar a nossa fé na palavra. Deus, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então, quando Deus disse para Abrão, diga comigo, Abrão. Deus disse: agora o seu nome será Abraão, pai de muitos filhos. Então Deus vem e troca o nome de Abrão e coloca Abraão. Eu imagino Abrão agora, com quase 100 anos, indo no supermercado. Vamos se fosse hoje. Sabe quando uma pessoa de 90 anos, 99, chega em um lugar, é uma alegria, né? Tem muita história para contar, conhece muita gente. E ali, o pessoal: ô Abrão. E ele chegava assim, outro chegava: ô Abrão, tudo bem, Abrão? Quanto tempo? Quais são as novidades? Sempre é assim, né? Tudo bem com você, Abrão? Como é que estão as novidades? Porque Abrão tinha sempre alguma coisa nova de Deus, tinha uma experiência. Então eu penso que as pessoas perguntavam para Abrão: quais são as novidades? Rapaz, são muitas, conte para mim. Ele falou assim: Deus enviou o seu anjo, ele falou comigo e me constituiu pai de muitas nações, e mudou o meu nome. Então a partir de hoje meu nome é Abraão, não me chame mais de Abrão. E eu vou lhe agradecer, porque Deus me constituiu pai de muitas nações, e Ele me deu um filho. Ele me deu um filho através da minha mulher, chamada Sara. Presta atenção. Abraão andando, ia num lugar, no outro. Se fosse hoje, Fernando, tinha amizade na mercearia, na farmácia, todo mundo chamava por nome, e ele fazia questão de dizer: não, meu nome agora é Abraão. Mas por que, senhor Abraão? Porque Deus enviou o seu anjo, ele falou comigo e me constituiu pai de muitas nações, e a minha esposa está grávida. A minha esposa está grávida, e ele mudou o nome dela também, e ela se chama agora Sara. Muda aí no cadastro, vamos fazer os cadastros, coloca no sistema aí, que o nome meu agora não é mais Abrão, é Abraão, e o nome da minha mulher é Sara. Presta atenção.
Este homem, ele creu no que Deus diz. Diga, ele creu no que Deus diz. E começou a falar aquilo que Deus fala. Deus falou, está falado. E ponto final. Aleluia. Sabe o que acontece? Acontece que muitas pessoas querem milagre, mas não querem aceitar as promessas de Deus, os propósitos de Deus, falar o que Deus fala, falar o que Deus fala. Essa é a questão. Entendeu? Então, Abraão não. Ele creu que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele começou a agradecer a Deus por aquilo que Deus disse. Vamos seguir a palavra aqui. O verso 17 diz que o Deus que nós estamos crendo aqui, ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Está me compreendendo? Que muitas pessoas, ele tem que ver para falar. Diga, muitas pessoas têm que ver, para falar. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Muitas pessoas não viram Jesus, mas pregou a vinda do Messias. E eles partiram da terra crendo na vinda do Messias. O que acontece? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se crê. Então nós estamos vendo aqui um homem de fé, mas um homem igual a você e eu. Preste atenção, um homem, se nós formos pegar os pontos negativos da vida dele, nós vamos encontrar vários pontos negativos. Mas nós vamos ver que a fé dele superabundou os pontos negativos, as partes negativas da sua vida. Ele foi justificado pela fé. Então vamos aí, verso 18: o qual em esperança creu contra a esperança. Diga, o qual em esperança creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Se ele fosse um jovem de 25 anos e a sua esposa com os 23, e um anjo aparecesse e falava assim: Abraão, teu nome é Abraão, e o Senhor vai te dar um filho. Normal, oh, maravilha, glória a Deus, que facilidade, hein? Agora o homem de 99 anos, Fernando, e a mulher com 90 anos, estéril, e já perdeu o costume de mulher, já estava além da menopausa, entendeu? Estava além da menopausa. Presta atenção, como? Está entendendo? Que esperança ele teria da mulher dele ficar grávida? Raciocina, Então o que eu quero que você compreende, que na mente natural você não vai compreender as coisas espirituais. Você não vai compreender o Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? Eu não posso acreditar que virá um avivamento com as iscas da carne e com a força da carne. Eu creio que a tecnologia moderna que nós estamos usando, ela é útil quando o Deus chamado Espírito, o Deus sobrenatural, entra em ação. Caso contrário, não vale nada. O Deus sobrenatural, o Deus poderoso que está tocando em você. Então você diz que confia em Deus, crê em Deus, mas espera um pouquinho. Vamos parar e vamos analisar. Qual a tua situação hoje em questão de margem de dificuldades? Uma mulher com 90 anos
que perdeu o costume de mulher, além da menopausa, ficar grávida. Seria mais fácil do que resolver as tuas questões particulares, físicas, financeira, emocional, sentimental, de frente de um Deus soberano que nós estamos aqui nesta noite, reverenciando a sua majestade, reconhecendo a sua soberania e que a sua palavra é viva e eficaz, que penetra entre a junta e a médula e vai até a divisão da alma, discernir os pensamentos e a intenção do coração. Eu quero que você pare e pense bem a tua questão que está abalando você. Pense, qual é o fato da realidade da sua vida comparado com o fato da realidade da vida de Sara e de Abraão? Se trazemos hoje em questão agora o posicionamento deste homem, como você e eu digo, Abraão não era um homem como dizem, não. Paulo não é um homem como dizem, não. As pessoas querem se apoiar a fé em homens, mas a fé não pode ser apoiada em homens. A fé tem que ser apoiada em Deus, no Espírito. O Deus Espírito, Ele não mudou. Os homens continuam os mesmos. Vocês acham que a humanidade mudou depois do dilúvio? Vocês acham que a humanidade mudou depois da Torre de Babel? Continua. Qual a diferença de Sodoma e Gomorra como hoje? Continua, o homem não mudou. O homem só muda quando ele tem um encontro com Jeová, Deus soberano. Aleluia! Quando ele tem um encontro com Jeová, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Espírito penetra em seu Espírito e transforma a sua vida. Eu quero que nesta noite o teu Espírito seja sacudido com o power de Deus, com fogo, e que a sua fé seja ressuscitada, e que Deus coloque dentro de você a sua fé, porque a sua confiança, ela não vale nada. Que isso? Aleluia, glória a Deus. Quando Deus coloca a fé no coração de um homem que o teme, ele começa a enxergar como Deus. Diga, ele começa a enxergar como Deus. Preste atenção, não vem falar que eu estou falando heresia. Eu não estou dizendo, eu digo, repito de novo, quando Deus coloca a sua fé no coração de um homem, ele começa a enxergar como Deus. Enxergar, não que ele é Deus. Entendeu agora? Entendeu? Entendeu? Ele começa a enxergar o que Deus enxerga. Ele começa a ver o que Deus vê. Ele começa a ouvir o que Deus ouve. Ele recebe a fé de Deus no seu interior. Isso é a verdadeira fé que remove o monte. Que você tenha a fé deste Deus nesta noite. Que o Espírito Santo coloque a sua fé dentro de você, e as questões que você está perecendo tornar-se em nada. Aleluia! Oh, glória ao seu nome. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos continuar meditando, analisando o que Abraão, ele creu contra a esperança. Então, eu acho interessante que muitas pessoas dizem assim: só Deus agora, não tem mais jeito, eu estou no limite. Tem que ser Deus toda hora, meu querido. Tem toda hora. Só Deus agora, Fernando, só Deus agora. Não. Sabe o que acontece? As pessoas colocam fé em homens, colocam fé em si mesmo. Agora preste atenção, entenda a palavra de Deus. Quem disse para Abraão que ele seria pai de muitas nações?
Não era uma, não, muitas nações. Quem disse? Foi Abraão que disse para Deus: Deus, eu quero ser pai de muitas nações e exijo. Eu sou teu filho, exijo. Não, foi Deus que disse. Preste atenção, preste atenção. O homem tem que se posicionar na posição de receber a bênção. Abraão, ele se posicionou na posição de receber a bênção. E qual é a bênção? A bênção são os propósitos de Deus. São os propósitos de Deus. Nós temos que entender que para nós sermos abençoados, nós temos que nos humilhar diante do Deus Todo-Poderoso e dizer para Ele: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! Então, quando nós se submetemos à humildade de reconhecer o reino soberano de um Deus e dizemos a esse reino soberano de sua vontade é melhor que a minha, tu sabes escolher o melhor para mim, tu tens o melhor para mim. Vamos dizer, igreja, o que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! O que Deus tem preparado para você e para mim é além do que você viu, é além do que você ouviu, é algo muito melhor. Deus tem o melhor. Você não sabe escolher o melhor, mas Ele sabe. Então Abraão se posicionou na posição de filho e ficou na prontidão. Papai prometeu, mas não falou o dia nem a hora que lhe apraz. E no momento que Abraão entrou nos propósitos do pai, o pai o coroou ele de vitória. Então quando o pai falou com ele, ele estava apto para ouvir o pai. Ele tinha certeza que os anjos eram do pai. Deu para entender? Compreenda, compreenda. Você tem que deixar os propósitos de Deus na tua vida. Você não pode lutar por aquilo que você quer, por vaidade, ou por sentimento, ou porque você quer. Você tem que saber qual é a vontade do Pai para a sua vida. Abraão, ele creu naquilo que não existia como se já existisse, mas ele sabia que era o propósito do Pai. Ele não começou a chamar as coisas que não são como se já fossem, para a sua própria vaidade, para o seu orgulho próprio, para ele se promover. Não, ele aceitou os propósitos do Pai e ficou pronto a receber. Então vamos ver o que está acontecendo aqui no capítulo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido. A palavra diz que o seu corpo de homem já estava amortecido, pois já era de quase 100 anos. Parou para analisar? Não, nós temos que refletir nessas verdades, porque essas verdades é a base da nossa fé. Agora diz assim: e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele nem olhou para o ventre de Sara e falou: não tem como. Verso 20: e não duvidou da promessa de Deus. Diga todo mundo, diga aí em casa, diga aqui na igreja Vidas Transformadas. Ele não duvidou da promessa de Deus. Ele não duvidou da promessa de Deus. Qual foi o segredo? Ele não duvidou da promessa de Deus. E como ele fez para que a fé dele fosse edificada? Diga comigo: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque a fé é um dom de Deus. Presta atenção. A fé vem pelo ouvir. E Abraão começou a falar o que Deus fala. Qual o seu nome? Pai de muitas nações.
Qual o seu nome? Pai de muitas nações. Qual o seu nome? Olá, tudo bem? Pai de muitas nações. Ele ia falando, ele ia agradando o Espírito Santo. Ele ia falando, ele ia agradando o Espírito Santo. E quanto mais ele falava o nome dele, aleluia, ele ia o quê? Vamos lá, edificando, diga, edificando a sua fé. Quando ele falava o que Deus fala, ele edificava a sua fé. E ele foi edificando, dia após dia, hora após hora. Ele foi edificando, ele foi falando. Falar é confessar. E o que está no coração, fala a boca. E no coração de Abraão estava a promessa de Deus. Estava a promessa de Deus. Então presta atenção. Ele falava o que Deus fala. Então qual é o segredo? Você falar o que Deus fala. Então ele falava o que Deus falou para ele. E começou a falar: sou pai de muitas nações, sou pai de muitas nações. Vamos lá o que diz a palavra. E ele não duvidou da promessa de Deus. Sabe por que ele não duvidou? Porque ele podia ser omisso. Ele poderia continuar com o nome Abraão para as pessoas, dizer assim, sabe, coisa espiritual, ninguém vai entender. Esse negócio, o povo não vai entender e só vai escandalizar. Então melhor eu e Sara, nós amamos o Senhor, né? Sabe aqueles, Deus vai nos entender. Não vamos contar para ninguém, só vamos contar depois que nascer a criança. Podia ele ter feito isso com Sara, né? Omitir, não é verdade? Ele podia, porque ninguém vai entender. Não, se eu falar que dois anjos apareceu e falou comigo e disse que você vai dar à luz com 90 anos e eu com 100 anos, 99, o povo não vai entender. Então vamos continuar como estamos caminhando, com prudência, né? Com prudência. Olá, sou Abraão. Olá, tudo bem? E ele todo dia: eu sou Abraão. Olá, tudo bem? Pode ter certeza que daqui passasse uma semana, duas, ele já ia duvidar da promessa de Deus, já ia começar a duvidar dos anjos, duvidar do que Deus diz e começar a murmurar contra Deus. Mas Deus é injusto, porque quando eu era jovem podia ter filhos, brincar com eles, andar de cavalo, nadar na lagoa, correr de cavalo, né, Fernando? Brincar com ele. Agora eu tenho 99 anos. Não, é bom que não nasce, não, porque eu não tenho mais capacidade, não tenho mais paciência para criança. Deu para entender? Sabe? Mas em Abraão não tinha nada disso. Quando Deus disse para ele, ele já ficou alegre. Ele já viu a criança e não imaginava aquela criança nascer, pegar ela no colo, dar água para ela beber, ver sua mulher amamentando ele, vendo o seu choro, o seu sorriso, imaginando ele gatinhando, daqui a pouco ele caminhando, e assim ele já começou a glorificar a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, que você agora que está aí, não sei qual é o nível de dificuldade que você está vivendo, qual é o desafio que você tem que encontrar, tem na sua vida, para que você veja agora, como Abraão viu, no ventre amortecido daquela mulher, Abraão já viu o feto formado, esperando dia após dia o seu crescimento. Que você possa nesta noite entender o que a palavra diz. Eu me lembro de um pregador que logo que eu me converti, eu li um livro dele, e acho que muitas pessoas leram, Quarta Dimensão.
e vou resumir cada hora. Presta atenção. Ele pediu para Deus que ele precisava de uma bicicleta, de uma escrivaninha, eu não lembro dos detalhes, e começou a agradecer a Deus. E um dia ele chegou, ele teve uma consciência, ele creu na palavra e disse assim: eu tenho já a minha bicicleta para evangelizar, eu já tenho a minha escrivaninha para fazer os estudos bíblicos. E chegou lá na congregação, uma igrejinha pobre, pequena, lugarejo, e chegou lá e pregou, e disse: Deus me deu uma bicicleta, e Deus me deu uma escrivaninha, e tal, e falou para o povo, e aí o povo ficou todo assim: que maravilha, que bênção. Mas o pessoal saiu lá fora na igreja, não viu a bicicleta, a escrivaninha estava na casa dele. Aí uns garotos falaram: vamos sondar o pastor, ver se ele está falando a verdade mesmo. E chegou e foi na casa dele. Quando ele entrou, eles chegaram atrás: e aí, pastor, nós veio ver a bicicleta, veio ver a escrivaninha. Aí o pessoal olhou lá dentro da casa, falou: não tinha bicicleta, não tinha escrivaninha. Aí ele olhou para os garotos e disse: eu estou grávido. Eu estou grávido. Ficou as crianças olhando para ele. Ele estava grávido da escrivaninha e da bicicleta. Agora preste atenção, ele quis dizer que ele já tinha aquilo que ele tinha pedido para o Senhor, da sua necessidade. Então ele já possuía, assim como uma mulher engravida. Ninguém vê que dentro do ventre dela tem uma criança, se é mulher ou homem não se sabe, mas quando a mulher está grávida e passar do tempo, começa a aparecer a criança e nasce com 9 meses, perfeito? Assim, ele quis mostrar numa ilustração simples e objetiva que a fé, quando você crê nas promessas de Deus, aquilo já está dentro de você, amém? Você já se apropria daquilo que Deus diz. E assim Abraão se apropriou do que Deus diz e começou a falar o que Deus diz. Então você tem que se apropriar daquilo que a palavra diz e começar a dizer o que a palavra diz. E quando alguém encontrar você, como você está? Você está ainda doente? Como é que está a tua doença? Diz: não, eu fui curado, Jesus Cristo já levou sobre si a minha doença. Aí a pessoa vai falar assim para você: mas e aí, mas fez o exame, como é que é? Tem comprovação? Você tem que falar assim: a palavra de Deus diz que Jesus já levou sobre si as minhas doenças e eu já estou curado. Alguém pode zombar de você, mas se você decidir crer como Abraão creu na promessa de Deus, o povo zombavam dele. Vocês acham que não havia uma zombaria tremenda de um homem de 99 anos falando que a sua mulher de 90 estava grávida? Não foi uma zombaria tremenda, Fernando? Agora, quando nós se apropriamos do que Deus diz, agora vamos ver como Abraão fez, e já vamos encerrar. Verso 20: e ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade. Vamos dizer toda a igreja aqui juntos: mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Presta atenção, Abraão foi fortificado na fé. Sabe o que ele fazia? Andava no meio da rua assim, ó: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele ia trabalhar e ficava: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não é isso não. Muitas pessoas que ficam dando glória a Deus, é benção da glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deu para entender? Glória é bênção, é maravilha, irmão. Mas presta atenção, sabe como nós damos glória a Deus? Quando nós falamos o que Deus fala. Quando ele falava assim: sou pai de muitas nações, ele estava dando glória a Deus. Sou pai de muitas nações, glória a Deus. E aí, como é que está a cervejada? Como é que está a cervejada? Como é que está os fute? Eu nasci de novo, agora eu sou nova criatura, eu sou crente em Jesus Cristo. Que isso?
Você? Não acredito. Você? Eu mesmo nasci de novo. Mas quanto tempo faz? Faz quase um ano. Mas você não está brincando comigo? Não estou brincando, Senhor. Aí o diabo falou: agora ele vai zombar de você. Aí ele olhou para mim bem sério nos meus olhos e disse: você precisa ajudar meu filho. Sim, posso, porque o meu filho está no alto nível de alcoolismo. Sim, vamos marcar uma data, eu irei até a sua casa. Eu estava lá na cidade de Ilha Solteira, e eu morava naquele hotel representando uma empresa. E naquele hotel eu tinha relacionamento com todo tipo de pessoas que hospedava ali, porque eu era representante de uma empresa grande. Eu posava, o hotel era minha casa, e eu almoçava no hotel da CESP, com maître, à la carte no almoço, à la carte na janta. Eu tinha uma vida assim, que todo mundo queria ter, jovem com 22 anos de idade. Mas eu tinha me tornado um alcoólatra. E não ficava um dia sem estar na farra. Cheguei a comprar até um Jeep 1951 para descer para a orla da praia da Ilha Solteira. Jipão na areia. Então era assim a vida que eu vivia. E eu tinha amizade, conhecia esta pessoa muito rica, que tem aí umas 5 fazendas, muito rica mesmo. E eu quero dizer para você que o filho dele, em 1982, andava de Miura Saga, só para você ter uma noção. Era o carro que ele andava. Só que ele era uma pessoa muito boa, mas estava dominado pelo alcoolismo. E aquela pessoa olhou para mim, eu glorifiquei a Deus. Que jeito? Glória a Deus, aleluia. Não, eu disse: nasci de novo. Aí que você nasceu de novo, os anjos começaram a tocar. Me ajuda? Sim. Você vai lá na minha casa, em tal lugar? Sim, vou marcar. E fui para aquele lugar. Lá ele pôs um chofer para me levar para cima, para baixo. Fiquei uns dias lá, e ali fiquei ministrando a palavra, ministrando, falando Jesus. Eu era novo na fé. Agora o que eu quero dizer para você, o que glorifica a Deus é você falar o que Deus fala, você querer ser o que Deus é. Isso que glorifica Ele. O que agrada o Pai é quando o filho quer ser igual ao Pai. Sabe quando o filho quer ser igual ao Pai? Quer imitar o Pai. E o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Cristo como um filho amado. Então quando você imita Deus, que é isso, Edivaldo? A Bíblia manda eu imitar Deus. Jesus é Deus, e eu tenho que imitar Deus. E Paulo imitou Deus. Paulo começou a falar o que Deus fala. Tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele virou esterco. Então Paulo começou a falar, e ele trouxe Abraão para mostrar para as pessoas que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mas não é glória a Deus de ficar dando glória a Deus dentro de 4 paredes, glória a Deus, não. Ele dava glória a Deus nos seus negócios. Os seus negócios eram assim, sim, não. A sua palavra não tinha meio termo. Isso é glória a Deus. Dar glória a Deus é falar o que Deus fala e acabou. Deu para entender? Então quando Abraão foi fortificado na fé, falando aquilo que Deus falou para ele. Você quer sair da depressão? Você quer sair da angústia? Você quer sair da pobreza? Você quer sair da doença, do mal? Comece a falar o que Deus fala. Isso não é positivismo, porque o positivismo leva o ego do homem a glorificar a si próprio. Eu falo de você falar aquilo que Deus
já determinou nas Escrituras. Se eu falar que Jesus já levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades, e que pelas suas pisaduras eu já estou curado, eu já estou falando aquilo que Deus falou. Então eu não estou falando um positivismo, eu estou falando o que Deus falou, eu estou falando o que é realidade, que é algo concreto, que na cruz Jesus já levou as doenças e as enfermidades. Então quando nós começamos a falar aquilo que Deus fala, nós estamos glorificando a Deus. Sabe quando encontra aquelas pessoas assim: oi, tudo bem? Principalmente na fila do NPS, ou dos postinhos da vida, e começa: e aí, o que você tem? Ah, eu tenho isso. Ah, eu também tenho. E o outro, você fica competindo, qual tem mais doença? Ah, eu tenho isso, tem aquilo, tem aquilo. Aí você vê uma pessoa, você olha assim, parece cristão, uma pessoa assim, que tem aparência de cristão, se comporta, tem até uma aparência até de santo demais, né? As fotos uma auréola em cima, assim, para falar, esse como é que quando Jesus foi glorificado, já está glorificado. Mas o que abre a boca, meu amigo, é só incredulidade, é só coisa que não dá glória para Deus. E depois vai à igreja e começa: glória a Deus, aleluia. Meu amigo, não é errado, eu gosto da glória a Deus, mas vamos pôr o pé no chão, vamos andar na palavra. O que dá glória a Deus, o que glorifica a Deus, sabe o que é? É falar o que Deus fala e fazer o que Deus faz. Deu para entender? Quando você faz o que Ele faz, você glorifica Ele. Quando você fala o que Ele fala, você glorifica Ele. Então é essa forma que nós vamos agradar a Deus. Caso contrário, nós não vamos agradar a Deus e não vamos ser fortificados na fé. Vamos ficar vivendo que nem galo de Angola, né, Fernando? É galinha de Angola que fala? É isso? Não fraco. Oh. Aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. Então Abraão começou a falar o que Deus fala. Já pensou, meu irmão? Esses sites críticos, aí os críticos, já pensou? O que ia falar de Abraão? Rapaz, Abraão ia estar em todo que é site. Tem um tal de um crente aí que está dizendo que vai, só que Abraão está aqui, ó. Ele não duvidou da promessa de Deus, né? Como nós já falamos, e Deus dando glória a Deus. Estamos dando glória a Deus, glória a Deus, dando glória a Deus. Glória a quem, Fernando? Glória a Deus. Não, porque tem um pastor aí com homem ungido, vai lá, tem um apóstolo, tem um isso, tem aquilo. Não, aqui, a quem que ele estava dando glória? A Deus. E como que ele dava glória a Deus? Quando ele falava o que Deus falou para ele. E aqui a palavra de Deus diz bem claro, presta atenção, ó. Ele foi fortificado na fé. Então hoje, você quer ser fortificado na fé. Eu tenho certeza que você não quer ser fraco, que você quer ser fortificado na fé. Então você vai começar a falar o que Deus fala. Você vai começar a falar o que a palavra diz, e a tua vida não mais será a mesma. Não mais será a mesma. Eu posso orar por você, posso fazer um decreto de fé, milagre pode acontecer, você pode receber uma cura, uma libertação hoje, mas amanhã você não mudar a maneira de viver, edificando a tua fé como Abraão. Abraão, ele pôs em prática e foi fortificado na fé, e a barriguinha da mulher dele foi crescendo, e ele foi falando, pai de muitas nações. E aí ô Fernando, se fosse hoje o povo ia falar assim: não, tem que chamar umas 5 mulheres para ver se a Sara não colocou uma bola na barriga, fazer igual aquela mulher, colocou uma bola na barriga. Está entendendo? Mas o que aconteceu? Nasceu Isaac, amém? Nasceu Isaac, nasceu a criança, cresceu. Então eu vou dizer uma coisa para vocês:
Halamachuri canta Alamanaias. O Espírito Santo, que é Deus, está falando comigo nesta hora. Eu estou ouvindo a voz do Senhor no meu interior, e Ele está sacudindo o meu coração neste momento. Há uma fúria tremenda das trevas, mas em nome de Jesus caiam por terra neste momento, porque Deus está sendo glorificado. Aleluia! Sabe, o Espírito do Senhor, o Deus Espírito Santo está falando no meu coração, dizendo: filho, não se preocupem, se duvidam das promessas de Deus na tua vida, filho, não se preocupe. Se alguém zomba da tua fé, não se preocupe. Diga aos meus filhos: creia em mim, fala o que eu falo, creia no que eu falo, e glorifique o meu nome. Não prove nada para ninguém, porque os frutos do meu amor será gerado dentro de você, e eu serei glorificado. E os frutos que eu estou gerando dentro de você fala mais do que palavras. Xeramanaias. O que Deus está falando comigo aqui agora, está falando com você nesta hora. Você não se preocupe o que pensam de você, o que falam de você. O importante é que o fruto de Deus, as bênçãos de Deus que enriquece você, falará mais do que palavra. Eu vejo pela fé Abraão feliz no começo, assim sendo oprimido, sendo esmagado pela incredulidade das pessoas ao seu redor, mas quando o ventre da mulher começou a crescer, e ele, o seu semblante, o gozo, a alegria no seu coração resplandecia. E eu quero dizer, e quando a criança nasceu, e ele pegando na mão daquela criança, pegando ela no colo e andando pela rua, e o povo tinha que ver o Deus que ele cria. Eu quero dizer para você que os milagres de Deus, as promessas de Deus fluirão na tua vida, e o que Deus vai colocar na tua vida são coisas grandes e firmes que você não sabe. E as coisas grandes e firmes vai falar mais do que palavras. E a tua fé, que já é transformada pelo teu amor a Deus, transformará vidas. Pessoas olharão para o que Deus vai fazer na tua vida e vão querer este Deus, um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que fala e cumpre. Amém? Graças a Deus. Tome posse da tua vitória. Tome posse da tua vitória hoje, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando neste momento essa transmissão ao vivo, mas estaremos aqui amanhã em nome de Jesus, porque nós cremos que o Espírito Santo é Deus, e Ele mudou a tua vida. A tua vida a partir de hoje não será mais a mesma se você decidir fazer como Abraão, falar o que ele fala, dizer o que ele diz. Eu sempre venho falando o que Deus diz, eu venho me apropriando daquilo que Deus tem para mim. E o maior sonho que eu tinha era ter uma televisão com tecnologia de primeiro mundo, com cenários virtuais, com efeitos virtuais, para enviar para o sistema da web. E hoje nós estamos aí. Você vai entrar no YouTube, a maioria dos vídeos é 10 minutos, os meus vídeos é 1 hora, 1h30, está ali postado para a glória do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! Receba a tua cura, receba o teu milagre. Eu, em nome de Jesus, toco no teu espírito e dou um crescimento rápido. Eu toco no teu corpo pela fé e digo: doença, sai agora. Receba a tua cura, receba a tua libertação agora. Caia por terra espírito da incredulidade, espírito da dúvida. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graça e paz.
Agradeço a todos os internautas de São Paulo, a todos que estão em Barbosa. Olha aí, faça uma reunião, chama o povo, chama e senta lá numa sala, liga a internet, interage, manda para nós os pedidos. Vamos estar ligados na rede, aleluia, na rede sem paredes. Movimento evangelístico sem paredes já começou, e Deus vai sacudir esse mundo com seu poder. Deus vai sacudir o teu coração, porque Ele é fiel, Ele está vivo, aleluia.